Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar. É uma alegria estarmos retornando a esta casa, a nossa igreja, a de Belém, em Santa Cruz do Rio Pardo, para nesta noite glorificarmos a Deus e sentirmos todos a sua presença. Quero cumprimentar na pessoa do vice-presidente pastor Walter, pastor Gedaías, pastor presidente deste campo, a qual trago também a saudação do meu pastor presidente, pastor Pedro Barbosa, ao querido pastor, a todos os obreiros, ministério aqui representado. Uma alegria revê-los nesta noite. Pastor Afonso, decano do nosso ministério, que o Senhor continue te abençoando, conservando com graça e saúde. Pastor Tiago, amigo, companheiro, Deus abençoe. Pastor Lucas, irmão Eloy, alegria revê-lo. Toda esta igreja que vieram nesta noite adorar e bendizer o nome do Senhor. Em posse da palavra, abra a sua Bíblia no livro de Salmo de número 52, versículo de número 8. Salmo de número 52, versículo de número 8, o Salmo de Davi, que diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. E você diga amém. Meus amados, nós estamos neste culto denominado Janeiro Profético, com o tema chamados para frutificar. Quando nós recebemos a ligação para estarmos aqui, o Senhor colocou no meu coração esta palavra para estarmos meditando nesta noite. O Salmo de número 52 é um Salmo de Davi. E é bem verdade que os salmos expressam o momento em que o autor está vivendo. Salmos são cânticos que ora se interpreta um cenário vivido por alguém naquele momento. Portanto, o salmo, ora pode ser uma oração, ora pode ser uma expressão de adoração, ou uma expressão da alma, naquilo que o salmista está vivenciando aquele momento. E o Salmo de número 52 é um salmo em que Davi está passando por um contexto que remete lá em 1 Samuel capítulo 22 e 23, onde Davi, depois de ser considerado um herói nacional, passa a ser agora considerado um procurado nacional. Davi está vivenciando o Salmo de número 52 e passando por um período de processo de promessa. É verdade que este salmo vai revelar que, após a luta contra Golias, Davi está vivenciando um momento de perseguição pelo seu próprio rei. É bem verdade que todos nós lembramos que, depois que Davi é intitulado um herói nacional, ele passa a fazer parte do exército do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Israel voltava com as vitórias, as mulheres e as crianças que costumavam receber os soldados na entrada da cidade, cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E isso vai trazer para Davi um momento de perseguição.
E é esse momento que ele está vivenciando no Salmo de número 52. Davi não está em Jerusalém. Davi está num processo de fuga. E no Salmo de número 52, nós vamos observar Davi chegando a uma cidade por nome Nobe. Nobe era uma cidade de sacerdotes. Era provável que o tabernáculo de Deus estivesse ali. Portanto, Nobe também era uma cidade de culto a Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi vai chegar a esta cidade com fome. E não existia pão comum, por ser uma cidade sagrada, uma cidade sacerdotal. Davi chega a esta cidade, e a Bíblia diz que ele é recebido pelo sumo sacerdote Aimeleque, que oferece a Davi o pão sagrado, que oferece a Davi a consulta a Deus, que oferece a Davi a espada de Golias. E a Bíblia diz que Davi passa por Nobe, mas Davi não sabia que em Nobe havia alguém que era aliado de Saul. Quem era? A Bíblia diz que ali em Nobe tinha um homem de confiança do rei por nome Doeg. Doeg faz saber a Saul que Davi passara por ali, por aquela cidade chamada Nobe. E a Bíblia diz então que Saul vai fazer uma expedição para perseguir Davi, ou continuar perseguindo a Davi. E quando chega a esta cidade, Saul faz uma das piores tramas da Bíblia Sagrada, porque ele fica sabendo que o sumo sacerdote Aimeleque ajudara de uma certa forma Davi, e ele ordena a morte de 85 sacerdotes naquela cidade. Ele pede para que um dos seus soldados passe a fio da espada os 85 sacerdotes. Alguns soldados recusam, dizendo: nós não podemos colocar as mãos contra estes homens de Deus. Mas Doeg, este homem de confiança de Davi, puxa a espada, e a Bíblia diz que ele vai matar a sangue frio 85 sacerdotes. Não obstante a isso, ele ainda mata as mulheres dos sacerdotes. Não obstante, ele ainda mata os filhos dos sacerdotes. Ele ainda passa a fio da espada, a Bíblia diz. Ele mata todas as vacas, todas as ovelhas, todos os jumentos que havia naquela cidade. E um homem, por nome Abiatar, sacerdote, escapa daquela chacina e vai encontrar com Davi. Davi está em lugares desfavoráveis, numa caverna escondida. E a Bíblia Sagrada diz que aquele sacerdote que foge faz saber a Davi o que Saul fez, aquela trama terrível, aquela chacina. Pelo que Davi, aqui no Salmo de número 52, vai expressar um grito da alma. Ele começa o versículo de número 1 dizendo: mas quem tu és, ó homem poderoso, cheio de tantas maldades, cheio de tantas atrocidades. Ele começa a se referir a este homem, a este soldado Doeg, que puxou a espada e matou sem qualquer piedade os sacerdotes do Senhor. Ele começa a proferir algumas palavras contra Doeg, condenando a sua maldade, porque todos nós sabemos que Deus dá um cheque em branco ao homem, mas a Bíblia Sagrada diz também que tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Deus é Deus que na hora certa e que no momento certo Ele exerce juízo. Ele vai dizer esse grito da alma, mas quando ele chega no versículo de número 8, quando ele, depois de sentenciar
o fim de Doeg que ele entrega nas mãos de Deus, Davi vai dizer: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. É bem verdade que o Salmo de número 52 vai trazer a Davi algumas mensagens, porque Davi vai precisar entender que no processo de uma promessa, o Deus da promessa também continua sendo o mesmo Deus do processo. Deixa eu dizer um negócio aqui para você já soltar um brado de glória a Deus e aleluias. Eu sei que você está participando do janeiro profético, e é bem verdade que até a promessa de Deus, alguns de nós passaremos por alguns processos determinados por Deus, mas eu quero tranquilizar o seu coração nessa noite, para dizer que o Deus da promessa também é o Deus do processo. O Deus que prometeu é o Deus que vai cuidar de você nesse interim. O Deus que te chamou é o Deus que também vai fazer acontecer na sua vida. Se você pode receber esta palavra nesta introdução de mensagem, levante as mãos para o céu, solte um brado de glória a Deus e aleluias, porque Deus está me usando para dizer a alguém que o Deus da promessa também é o mesmo Deus do processo. Quantos podem glorificar e exaltar o nome dele nesta noite? Ele chega no versículo de número 8, e alguns historiadores da Bíblia vai dizer que no bosque daquela cidade chamada Nob, existiam várias oliveiras plantadas, talvez ao redor do tabernáculo do Senhor. E Davi vai olhar para a oliveira para pregar para si mesmo. Porque existem alguns momentos da vida que Deus não vai usar você para você pregar para alguém. Deus vai usar você para você pregar para você mesmo. Existirá alguns momentos da vida que Deus ou o Espírito Santo vai despertar no seu coração a palavra que você ouviu aqui no altar, para dizer para você: a minha palavra permanece, a minha promessa permanece. Então esteja preparado para você perceber algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida durante este ano de 2026, mas se prepare que o nome dele vai ser glorificado sobre a sua alma. Davi olha para a oliveira, e a oliveira começa a pregar para Davi. É bem verdade que Davi é um poeta. Todos nós conhecemos o Salmo de número 23 como um dos melhores salmos da Bíblia Sagrada. Ali Deus estava usando as ovelhas para pregar para Davi, quando ele escreveu o Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De alguma forma Deus estava usando aquelas ovelhas que Davi estava pastoreando, para ele pregar, para elas pregar para o próprio Davi. Mas agora Davi está olhando para as oliveiras plantadas no bosque de Nob. E Davi olha para uma árvore milenar, muito comum no Oriente Médio. E Davi vai começar a utilizar a biologia da árvore para pregar para si mesmo. Deus faz algumas coisas terríveis. Às vezes a voz de Deus, ela ecoa em lugares que você parece que Deus não vai falar, mas Deus aparece lá para falar, para o nome dele ser glorificado sobre a nossa vida. Já foi cantado aqui nesta noite que o mais importante é nós ouvirmos a voz de Deus. Deixa eu perguntar aqui: aqueles que vieram ouvir a voz de Deus estão neste culto e podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Aleluia. Davi olha para aquelas oliveiras plantadas, e ele diz: mas eu sou como uma dessas oliveiras na casa do Senhor. É interessante que quando nós começamos a olhar para a figura da oliveira, nós começamos a observar alguns segredos dessa árvore milenar tão presente
no Oriente Médio, portanto, no contexto em que Davi estava vivenciando. E é interessante que quando nós estudamos a biologia desta árvore milenar, a biologia prega que a oliveira é uma árvore que cresce em qualquer lugar. Olha, a oliveira está presente nas montanhas, mas a oliveira é capaz também de crescer nos vales. A oliveira é capaz de crescer nos desertos. A oliveira cresce no meio das pedras. A oliveira cresce na terra. A oliveira não escolhe lugar para brotar. Aonde se planta uma oliveira, a oliveira é capaz de nascer. Portanto, é uma árvore que cresce em qualquer lugar. Mas não obstante crescer em qualquer lugar, a oliveira também cresce em qualquer circunstância. Ela cresce no calor, mas ela cresce também na água. Ela cresce na ventania. Ela não importa as condições do tempo ou do clima. Ela é capaz em crescer em qualquer lugar ou em qualquer circunstância. A biologia olha para a oliveira e diz: esta árvore é praticamente indestrutível. E qual é o segredo da oliveira crescer? A biologia vai explicar que o segredo do desenvolvimento da oliveira está na profundidade da sua raiz. Aonde ela cresce, ela começa primeiro a estender as suas raízes em profundidade. Quanto maior profundidade, maior poder de absorção de águas e nutrientes, que faz dela uma árvore praticamente indestrutível, capaz de suportar tudo. Quando Davi está passando para aquele momento, Davi não está olhando para a circunstância de perseguição, Davi não está olhando o momento difícil em que ele está passando, quando ele está afirmando: eu sou como oliveira verde plantada na casa do Senhor. Davi está dizendo: vocês estão olhando um fugitivo, vocês estão olhando um perseguido, mas dentro de mim tem uma estrutura que é capaz de suportar circunstâncias e é capaz de suportar lugares. Eu quero nesta noite profetizar para você, porque quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, alguém olhou para Davi dizendo: é um menino frágil, é um menino sem estrutura, é um menino sem poder de guerra. Mas quando ele vai dar o testemunho para Saul, Davi vai dizer: uma vez eu estava lá no pasto e de repente veio um urso e Deus me deu vitória contra o urso. Outra vez veio o leão e Deus me deu condições de vencer o leão. Alguém estava olhando a aparência de Davi, mas ninguém sabia a estrutura de Davi. Deus me trouxe aqui nesta noite, para este janeiro profético, para lhe dizer: eu vou trabalhar na sua estrutura, eu vou trabalhar naquilo que ninguém está vendo, por bondade de Deus. É janeiro profético. Levante a sua mão, porque eu preciso profetizar a palavra que o Senhor está colocando no meu coração aqui para profetizar. Deus está dizendo para você: eu vou trabalhar na sua estrutura, eu vou trabalhar na sua raiz, eu vou trabalhar primeiro aonde ninguém vê, porque quando começar a ver, aleluia, aquilo que eu começar a realizar na sua vida, eu vou te dar graça para você sobreviver em meio a tudo e a todos. Eu não sei aonde você mora, eu não sei aonde você reside, eu não sei aonde você está, mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou trabalhando na sua estrutura. Receba a graça dos céus nesta noite. Há uma seiva do Espírito Santo trabalhando no nosso meio nesta noite para lhe dizer: eu sou Deus que te dou estrutura. Levante a sua mão e receba a graça da parte de Deus. Levante a sua mão e receba a força do Espírito Santo. Receba nesta noite a unção que vem dos céus. É o Espírito
Espírito de Deus trabalhando na sua estrutura nesta noite. Aleluia! Não existe um povo mais estruturado do que o povo de Deus. Quer isto? Vou lhe provar pela Bíblia Sagrada. E para você melhorar esse brado de glória a Deus e aleluias nesta noite, você terminou o ano crendo e começou o ano crendo. Você talvez terminou o ano na aprovação, mas começou o ano no janeiro profético dizendo: eu vou começar tudo de novo. Eu sei que Ele vai dar vitória. Eu sei que nada vai roubar a promessa de Deus na minha vida. Eu sei que Ele vai fazer acontecer. É Deus trabalhando na sua estrutura. Ninguém vai roubar a sua história. Nada vai manchar a promessa de Deus, porque Ele fortalece a sua estrutura. Quantos recebem essa palavra e podem soltar um brado de glória a Deus e aleluias? Então tranquiliza o seu coração. Às vezes este cenário que você está passando, você não está entendendo nada. É Deus dizendo: eu estou fazendo esta raiz crescer. É Deus dizendo: vai suportar um pouquinho mais. É Deus dizendo: eu estou dando capacidade de sobrevivência. Não é apenas para janeiro, mas para fevereiro, para março, para abril, para maio. Deus já está trabalhando para o ano todo. Deus já está fortalecendo a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Quantos podem adorá-lo nesta noite preciosa? Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Aleluia. Janeiro profético, alguns sairão com as mãos levantadas. É Deus renovando a estrutura. É Deus fortalecendo a sua força. É Deus fazendo crescer a sua raiz, para você sobreviver a tudo e viver a promessa de Deus na sua vida. Aleluia. Davi está dizendo: eu sou como a oliveira. Ele está dizendo: eu tenho raiz, eu tenho estrutura. Mas quando Davi ainda diz no versículo de número 8: eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, Davi está dizendo: eu tenho esperança. E é interessante que a biologia explica esse detalhe da oliveira, de que esta árvore, além de ser considerada uma árvore indestrutível, que sobrevive a qualquer circunstância e lugar, além disso, ela é considerada uma árvore imortal. E por que disso? Porque as folhas da oliveira continuam sempre verde durante todo o ano. A impressão que esta árvore traz é que as suas folhas nunca caem. E alguém pergunta: qual é a capacidade de uma árvore manter de janeiro a janeiro as suas folhas sempre verdes? A biologia explica que há um processo natural da oliveira de captar pequenas gotas de orvalho que mantém elas hidratadas a cada manhã. Significa que à noite Deus manda o orvalho para a folha de oliveira, e aquilo que parecia secar começa a enverdecer novamente. Na segunda-feira à tarde parecia que aquela folha ia se secar, mas de repente vem o orvalho do céu, e o orvalho do céu cai sobre a folha da oliveira. E na terça-feira a folha continua verde. Alguém olha na terça-feira dizendo: agora vai secar.
cá, com todo esse calor aí, com todo esse solzão, agora essa folha vai cair. De repente vem o orvalho de novo da terça-feira à noite e começa a molhar a folha da oliveira, e alguém olha na quarta-feira, lá está a folha da oliveira plenamente verde. Há um processo de renovo, aleluia, todos os dias para a oliveira. Alguém olha para aquele processo, aleluia, e vê naquela planta, naquela árvore, a esperança brotar a cada dia. Entre a produção e a colheita, a oliveira permanece verde, e ela vive o cronos, o tempo de Deus, todos os dias. Para a oliveira, nada está adiantado e nada está atrasado. Ela está vivendo a dependência de Deus. Toda noite tem orvalho, toda noite tem esperança, toda noite eu vou enverdecer. Alguém está contando os dias da oliveira, mas todo dia que passa, a árvore continua verde. Davi está olhando para a oliveira e dizendo: eu sou esta oliveira, eu tenho esperança. Oh glória, aleluia, aleluia. Davi está olhando para a oliveira e dizendo: eu sou como esta oliveira, ninguém vai roubar a minha esperança. Alguém está olhando para Davi dizendo: será que o que vai acontecer com o menino que matou Golias? Vai viver a promessa, vai viver a promessa. Alguém está dizendo: mas hoje ele está na caverna. Mas de repente Davi se levanta dizendo: mas eu sou como a oliveira verde, eu tenho esperança. Foi de Davi o Salmo de número 40, versículo de número 1, quando ele escreve dizendo, aleluia, que ele esperou com paciência no Senhor, até que ele se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Aleluia. Esperar é uma versão ou uma virtude de quem depende de Deus. Aleluia. Aí eu quero profetizar para você esta palavra nesta noite. Há uma esperança. O Senhor não vai deixar, aleluia, a sua esperança perecer. O Senhor não vai deixar nada secar dentro do seu coração. O Senhor não vai deixar nada perder dentro de você, porque você é como a oliveira verde plantada na casa do Senhor nosso Deus. Quantos recebem esta palavra, levantando as mãos para o céu e adorando o nome do Senhor nosso Deus? Calabachuribi, calabachuribi, cantura marrácia. É tão interessante que quando eu lembro a Bíblia Sagrada, Noé, depois de quase um ano na arca, quase um ano, a chuva caindo, a arca navegando sobre as águas, mas quando a arca repousa e seca, as primeiras porções secas começam a aparecer. Gênesis 8:11 diz que a pomba trouxe no seu bico um galho de oliveira verde. Oh glória! Deixa eu profetizar para você nesta noite. Levante as suas mãos pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Eu não sei como você está começando o ano, mas o Espírito Santo me manda eu profetizar esta palavra ao seu coração. Aleluia. Há um ramo de oliveira verde agora, pelos olhos da fé, sendo entregue na sua mão, talvez representando aquele esposo que ainda não é salvo, talvez representando aquela esposa que ainda não é salva, talvez representando aquele filho que ainda não é salvo, talvez representando aquela situação que parece perdida. O Senhor está renovando a sua esperança nesta noite. Se você pode glorificar a Ele, solte um brado de glória a Deus e aleluias nesta noite. Você é oliveira, você não perde a esperança. Aleluia. Deixa eu falar um negócio para você glorificar a Deus. A raiva do inimigo,
é que você continua esperando em Deus, aleluia. A raiva do inimigo é que 2025 terminou e você está aqui. Eu estou esperando em Deus, talvez sem saúde, mas esperando, talvez com a porta fechada, mas esperando, talvez com a situação difícil, mas esperando, talvez passando de situações adversas, mas esperando. E quem espera no Senhor, diz o profeta Isaías, que renovam as suas forças, que sobem como asas, como águias, que correm e não se cansam, e caminham e não se fadigam. Receba a esperança de Deus sobre a sua vida nesta noite, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Talvez alguns olharam para você dizendo: será que vai começar 2026? Sim, Senhor, vou começar esperando, vou começar confiando na promessa, vou começar com esperança, porque a esperança do crente não está no cenário político, não está na sigla partidária, não está no poder da economia e nem nos valores morais deste mundo. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, aleluia. Se você veio adorá-lo nesta noite, se não lhe constrange uma vez mais, levante as suas mãos mais alto que você puder e solte um brado de glória a Deus para aquele que renova a sua esperança. Aleluia. Jó, no auge da sua aprovação, ele diz: mesmo que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Aleluia. Em outra passagem, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e no fim de tudo ele se apresenta, ele se levanta. Deus está dizendo para você: tranquilize o seu coração, a sua vida está no meu controle, a sua história está no meu controle, a promessa que eu tenho sobre a sua casa está no controle de Deus. Renove a sua esperança, que Deus vai fazer acontecer, aleluia. A terceira, e indo para o final desta mensagem, Davi vai dizer: eu tenho raiz, eu sou como a oliveira que tem raiz, eu sou como a oliveira que tem esperança. Mas eu sou como a oliveira e acredito que os frutos virão. A biologia explica ainda que entre a plantação de uma oliveira até que os frutos efetivamente acontecem, demora-se no mínimo um processo de 15 anos entre o crescimento e o desenvolvimento. Davi está olhando para a sua vida. Alguns não estão olhando ainda aquele rei que vai assentar no trono. Alguns estão olhando para Davi e estão olhando ele como um fugitivo de Saul. Mas Davi está olhando para a oliveira. E a oliveira continua pregando para Davi, dizendo: isso é apenas um processo de crescimento e amadurecimento, porque daqui a pouquinho os frutos virão. A biologia explica que depois de cerca de 15 anos, a oliveira começa a produzir. E quando a oliveira começa a produzir, no auge da sua produção, uma oliveira é capaz de produzir cerca de 80 litros de azeite por ano. E nós não podemos esquecer que na época de Davi, esta azeitona que era espremida como fruto da oliveira, cumpria a função de óleo e servia para alimentação, servia para a cura, servia para a essência, mas servia também para combustível. Davi está olhando para o seu momento,
Mas Davi está recebendo de Deus uma capacidade visionária. Olha para além. Não olha para hoje, olha para a promessa, porque no auge da promessa já começa a olhar pelos olhos da fé aquilo que vai acontecer. Aleluia! Deixa eu nesta noite aplicar esta palavra ao seu coração. Você não veio aqui participar do janeiro profético simplesmente por participar. Você não veio aqui simplesmente participar de um culto. Você veio receber a palavra de Deus ao seu coração. E a palavra de Deus é a garantia que vai dar certo. A teologia vai explicar que entre esta fuga de Davi, até que ele efetivamente vai assumir o trono, demora-se um espaço de cerca de 15 anos. É a oliveira pregando exatamente para Davi. Davi, fica firme. Está no processo aí, mas fica firme. Está recebendo a palavra aí, mas fica firme. Alguém está olhando, mas vai acontecer tudo isso mesmo, pastor? E a mensagem para você nesta noite é: fica firme, vai ter fruto, vai ter produção. É apenas o processo do crescimento e amadurecimento, mas daqui a pouquinho se prepare, porque você vai como estivesse debaixo da oliveira, só colhendo aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. E aquilo que Deus colocar nas suas mãos não vai ficar apenas para você. Alguém vai olhar para você dizendo: tem azeite aí, tem azeite, pode me alimentar com o seu azeite? Sim, Senhor, posso alimentá-lo com o meu azeite. Alguém vai olhar para você dizendo: tem azeite aí? Sim, tem azeite. Você pode curar-me com o seu azeite? Sim, eu posso te curar com o meu azeite. Alguém vai olhar para você dizendo: tem azeite aí? Tem azeite. Pode dar a sua essência do seu azeite? Sim, eu posso te dar a essência do meu azeite. Alguém vai dizer para você: tem azeite aí? Tem azeite. Pode me dar combustão para eu andar com o seu azeite? Sim, posso te dar. Aleluia, porque tem graça de Deus acontecendo nesta noite. Levante a sua mão pelo poder da palavra. Deus está dizendo para você nesta noite: fica firme, porque o resultado vai alimentar, vai curar, aleluia, vai iluminar muita gente, mas vai fazer o nome do Senhor ser glorificado. Quantos recebem esta palavra e pode soltar um brado de glória a Deus e aleluias esta noite? Eu termino esta palavra com temor de Deus nesta noite, para dizer para você: fica firme. É apenas o processo, mas não esqueça que o Deus da promessa também é o Deus do processo. Aleluia, por bondade, feche os teus olhos nesta noite um instante, para eu concluir esta palavra. Deus está trabalhando na convicção de alguém aqui nesta noite, e a palavra para você é: fica firme, porque vai acontecer, a promessa vai cumprir, vai dar certo, e você vai voltar glorificando e adorando o nome do Senhor. Recebe esta palavra para o seu coração nesta noite, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia, porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Eu sinto o Espírito Santo visitando a casa aqui nesta noite. Eu sinto o Espírito Santo trabalhando em convicções aqui nesta noite. O ano será o ano de frutificação. Se prepare que você vai frutificar. Haverá frutos no seu ministério, haverá frutos na sua casa, haverá frutos nos seus sonhos, haverá frutos na sua saúde, haverá frutos na sua vida espiritual. Se prepare, porque Deus vai fazer uma coisa estrondosa e maravilhosa, mas o nome dele vai ser glorificado pelo poder
poder da sua palavra. Se você recebe esta mensagem, levante agora as duas mãos para os céus e solte um brado de glória a Deus e aleluias, adorando o nome dele. Aleluia, nos coloquemos em pé na presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Alamai choribikalabasheribikantura mahasia. Choribicalamai choribikantura bashoribikasia. Choribikalamashuribikantura mahasia. Aramai churibikantura bashuribicai. Aleluia, há uma unção do Espírito Santo aqui nesta noite. O Espírito Santo está visitando a casa. O Espírito Santo está visitando pessoas. O Espírito Santo está visitando estruturas. O Espírito Santo está firmando esperança. O Espírito Santo está trabalhando em convicções para dizer para você: fica firme, haverá resultado, aleluia, você vai frutificar e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Deus da promessa também é o teu Deus do processo, aleluia, vai glorificando a Ele, porque enquanto você glorifica, Ele te alimenta com a seiva do Espírito Santo, Ele te fortalece, Ele te renova, Ele te dá graça nesta noite, para você profetizar a bênção e a vitória pelo poder da palavra. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor vai adorar a Deus, aleluia, você que sente que está vivendo um processo, aleluia, e você que precisa renovar propósitos, porque a promessa de Deus está de pé sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que veio buscar algo da parte de Deus aqui nesta noite, se não lhe constrange sair do seu lugar e vir diante do altar do Senhor nesta noite, o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar. Aleluia, o Espírito Santo vai reacender nesta noite a sua esperança. Pastor, mas parece difícil, mas o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está operando. Se você precisa nesta noite de renovo, se você quer apresentar alguém da sua casa, da sua família, do seu lar, aleluia, se você quer apresentar algo diante da presença do Senhor teu Deus, saia do seu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. Você não sairá daqui, aleluia, da mesma maneira que você entrou. O Espírito Santo vai brotar nesta noite sobre o seu coração um renovo, um fortalecimento. Ele vai trabalhar na sua estrutura, Ele vai te dar graça para sobreviver, não apenas este mês de janeiro, mas fevereiro, março, abril, aleluia, o meio ano inteiro de 2026, Ele vai te dar graça, aleluia, para você continuar, porque a promessa está de pé, o propósito de Deus se cumprirá sobre a sua vida, aleluia. Isso, vai adorando a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Enquanto você se achega diante da presença do Senhor, o Espírito de Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai operando de uma forma poderosa e gloriosa, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra nesta noite, aleluia. Venha, isso, venha se aproximar diante da presença do Senhor, porque Ele fará coisas poderosas aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Te calabashuri becantura, bashuri becantura mahá. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ninguém vai impedir.
Você vai frutificar, você vai viver. A promessa de Deus vai acontecer, porque o Deus da promessa também é o mesmo Deus do processo. Ele vai te dar graça e você vai continuar firme, o nome dele vai ser glorificado. Alabashora mandora bashuri bicantura mahas. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Aleluia. Vai adorando a Ele nesta noite, vai glorificando. Enquanto você glorifica, o Espírito Santo vai te renovando. Enquanto você vai adorando, o Espírito Santo vai te visitando. Enquanto você vai dando glória, o Espírito Santo vai te fortalecendo nesta noite. Alabashuri bicanto na marrácia. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Se você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado aí, isso é janeiro profético. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Jesus trabalhando aqui. Eu sinto Jesus renovando esta casa. Eu sinto Jesus, aleluia, visitando vidas. Eu sinto Jesus fortalecendo estruturas. Ele está dizendo: eu trabalho na sua estrutura. Eu sinto Jesus renovando a esperança. Ele está dizendo para alguns aqui nesta noite: sou eu que te dou a capacidade de sonhar novamente. Sou eu que te dou a capacidade de acreditar. Sou eu que renovo a sua fé. Aleluia, o Espírito Santo está trabalhando em convicções aqui nesta noite. Se você pode orar por esta pessoa que está do seu lado, comece a abençoar ela pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, Senhor, pelo poder da sua palavra aqui ministrada, nós abençoamos os teus servos, nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos o teu povo, meu Senhor. Nós abençoamos os lares, nós abençoamos as famílias, a todos que são portadores de uma promessa. Renova esta estrutura, Senhor, renova esta esperança, renova esta convicção, Senhor, para permanecer firme diante da tua presença, porque 2026 será o ano da frutificação, da promessa realizada, do nome do Senhor ser glorificado. Completa a obra de salvação nesta casa. Visita, Senhor, este sonho, confirma esta promessa, glorifica o teu nome de uma forma poderosa. Continue abençoando esta igreja, este campo. Aleluia, teu servo pastor Gedaías, a sua família, a diretoria da igreja, o ministério, meu Senhor, continue fazendo uma obra poderosa e gloriosa, para que o teu nome continue sendo engrandecido e glorificado de uma forma poderosa. Se você pode levantar as mãos aos céus para adorar o nome dele, solte agora um brado de glória a Deus, solte agora um brado de aleluias, aleluia, porque vai acontecer e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Aleluia.